Vamos falar de Berlinale? Oi, eu sou Cacau Midori Deguchi, mestre em cultura japonesa. Hoje a gente vai falar do 74º Festival de Cinema de Berlim e falar um pouquinho sobre o que nos interessa, que são os filmes japoneses na competição. O festival começa amanhã, na quinta-feira, dia 12, e vai até o dia 22. Já separei aqui todas as abas, como vocês sabem, aqui de praxe, e vou falar rapidinho porque temos alguns filmes e eu vi que eu me alongo um pouco no comentário de cada um deles. O Berlinale, ele tem muitos filmes mesmo, eu digo centenas, então por isso que a gente tem uma quantidade bastante razoável aí de filmes para comentar. Na mostra competitiva, a gente vai ter um filme, curiosamente, uma animação. Nossa, Cacau, mas como assim? Uma animação ali na mostra competitiva, né, e coisa e tal. Sim, e curiosamente também, a última vez que o Japão levou o Urso de Ouro em Berlim foi em 2002 com A Viagem de Chihiro, do Hayao Miyazaki. Então, realmente, não há por que a gente fazer essa distinção entre o cinema animado e o cinema live action, né? Então, nós temos essa animação, A New Dawn, do Yoshitoshi Shinomiya. É uma animação, agora que eu reparei, que é o debut dele, tá? É a primeira animação que ele tá fazendo. Premiere mundial, tá? Como para maiores de 18, viu? Não tem nenhuma outra indicação de alerta de gatilho, mas é para maiores de 18 anos. E achei bastante interessante a premissa. Vai falar aí sobre um rapaz que herda aí uma loja de fogos de artifício e tem que acabar migrando, né, para a cidade, porque o vilarejo onde ele trabalhava acaba sendo consumido pelo avanço da cidade. Vai falar muito sobre essa questão das mudanças climáticas, mas também vai ter, como sempre, né, aquele toque de insólito, né, que a gente tem no Japão, falando um pouco sobre um misterioso, né, fogo de artifício que ele tem ali, que foi idealizado pelo pai. Achei bem interessante. Vamos ver aí senhoras distribuidoras, donas distribuidoras. Isso posto é o que a gente tem na competição, que são esses filmes maiores que estão fazendo o prêmio mundial, que não foram ainda exibidos em seus países de origem, tá? Agora, o que acontece? A gente vai para outras mostras paralelas que não estão em competição. Por exemplo, a Panorama. A Panorama é uma mostra de filmes independentes, né? Que são mais ali os temas desses autores que estão trabalhando de forma independente e tal, e podem ter um pouco mais de liberdade aí e acabam pirando, às vezes, um pouquinho mais nas suas temáticas. Então, achei bem interessante isso daqui, chama Shibire, do Takuya Uchiyama. Ele tá fazendo a Premiere Internacional, então já estreou no Japão, já fez uma Premiere no Japão. E eu achei extremamente interessante, porque aqui ele vai com os dois pés na porta, tá? Ele vai falar esse cara que tem um pai extremamente violento, abusivo, que ele fica completamente sem voz de tanto que ele teve esse pai abusivo na infância, né? E vive só com a mãe, e a mãe também é extremamente vulnerável, tem vários parceiros, abusa muito da bebida, acabam indo morar com uma tia. Então vai falar muito desse Japão periférico, né? Eles, na linha da pobreza, extremamente vulneráveis e sofrendo muito, assim, a mãe vai sofrer de cirrose por causa da quantidade de bebida. Então ele vai falar realmente muito sobre essa questão da vulnerabilidade das pessoas que estão à margem aí dessa sociedade japonesa. São coisas que a gente dificilmente vê em filmes que chegam aqui, principalmente para o Brasil, né? Esse aí já tem uma nota de conteúdo que tem conteúdo sensível, então também é um filme já que vai tratar de questões mais densas, então ficaremos de olho. Donas distribuidoras, atenção. É o que temos no Panorama. Vamos para o Fórum. O Fórum é uma seção ali que tem uma curadoria específica para filmes que estão trabalhando com a mídia cinema de forma mais avant-garde, digamos assim, né? Que estão trabalhando com esse meio audiovisual, buscando reinterpretar essa própria mídia,
de uma forma mais arrojada e tal. E aí a gente vai ter o N. Martz. Esse filme, ele é também uma estreia na direção do Yusuke Iwasaki. Esse cara, ele fazia comercial, ele é filho de um dono de supermercado, e o filme vai se passar efetivamente num supermercado também. E ele vai trabalhar muito com uma questão até meio surrealista, vai colocar fantasmas para contar essa história do próprio consumismo. Então vai lidar um pouco com essa questão também um pouco metafórica dentro do mercado, trabalhando diversos gêneros também. Você vai rir, você vai se assustar, é horror, é comédia, não sei. Então ele tá dentro dessa curadoria. Também tem uma nota de conteúdo de que tem conteúdo sensível. Também Prêmio Mundial, não estreou ainda em lugar nenhum, primeira vez que está sendo exibido. Ainda no fórum, achei esse daqui super interessante, que chama Masayume, da Nao Yoshigai, debut também, o primeiro filme dela, no formato documentário. E a Nao, ela é uma atriz, tá? Inclusive, eu pude ver um painel com ela lá no Japão. Por quê? Porque ano passado, nesta mesma Berlinale, ela estava junto com a Kaori Oda, porque elas apresentaram o documentário Underground, filme, né? E depois eu fui assistir o Underground no Japão, e elas duas estavam lá. E aí ela vai trabalhar o seu próprio filme ali, seu próprio documentário falando da morte da mãe, também trabalhando essa mídia com a mídia audiovisual, eu digo, né? Trazendo também animação com performance, com foto de família, ou seja, ela vai trabalhar de forma mais arrojada, saindo um pouco do que se espera somente do objeto audiovisual. Por isso que ela tá dentro dessa curadoria. Então, também bastante interessante, dá vontade de assistir absolutamente tudo pra gente saber, né, como é que se deu esse documentário, né? Teremos também aqui no Generation K Plus, a gente tem uma mostra aqui paralela, que é a Generation, que eles fizeram para filmes, é uma curadoria só com filmes ao redor do mundo que tratam do universo de crianças e adolescentes. Então esse filme japonês é uma animação que é para criança acima de 9 anos, né? E vai falar ali de um garoto que tá sempre muito triste após perder um amigo, e ele acaba achando aí um mundo misterioso e tal. Então vai falar muito sobre esse universo dessa criança. Então é bastante interessante que, não são filmes para crianças, apesar de uma coisa não excluir a outra, mas sim filmes que tratam do universo de crianças, então da perspectiva delas, sobre elas, de crianças e adolescentes. Então bastante interessante, né? Chama Yakusoku no Tokeidai, do Hirota Yosuke. Premiere Mundial também, não estreou no Japão. E aí nós teremos 2 filmes, Berlinale Classics. O que é o Berlinale Classics? São filmes que já passaram ou não em Berlim, mas que já estrearam, obviamente, que são filmes aclamados no mundo e que recebem uma restauração e são exibidos pela primeira vez restaurados, né? Então, a gente vai ter uma animação, vocês veem que a animação esse ano em Berlim veio bem forte, né? Pelo menos do lado japonês, que é o Ninja Scroll. O Ninja Scroll, pelo menos na minha geração, foi uma animação muito clássica, de fato. Eu assisti em VHS, é muito bonita, o traço é muito interessante. Temos o conteúdo aqui, né, de conteúdo sensível, a nota acima de 16 anos, né? Também é já restaurado do Yoshiaki Kawajiri. Inclusive, o diretor participou dessa restauração, fazendo bastante indicação de cores e tal, como ele gostaria que ficasse. Então, bem legal, bem importante. E o outro filme que está na Berlinale Classics é o The Pornographers, que é do Shohei Yamamura, que é um diretor super premiado, laureado em festivais internacionais. A galera, né, de festival gosta muito dele, sempre gostou muito dele. Ele é um diretor de vanguarda muito conhecido, bastante interessante. E ele vai
fazer esse filme falando da indústria pornográfica japonesa do ponto de vista dos produtores. Inclusive, o título em japonês significa, fazendo a tradução por cima aqui, né, leve, introdução para a antropologia via pornografia. Então, é uma coisa bem interessante mesmo, né, de você usar uma mídia para falar uma outra coisa e tal, é bem legal. E esse ano marca, né, o 100º aniversário do nascimento do Shohei Yamamura, então realmente né, o tempo, Sueli, ó, ele está passando, então é uma ótima maneira aí de laurear mais uma vez, né, comemorar o nascimento de um diretor essencial, não só para a história do cinema japonês, mas também para a história do cinema mundial. Obviamente, para maiores de 16, 18 anos, com muitas cenas sensíveis, né? E essa é a participação esperada aí do Japão dentro do Festival Berlinale. Não sei, assim, a gente não é de odds, né? De fazer apostas, né? A minha grande aposta sempre é que as distribuidoras brasileiras fiquem atentas a esses títulos também, não somente aos títulos vencedores e nas categorias, né? Ou só nos títulos na competição, mas ver esses títulos que estão principalmente no panorama e no fórum, porque acho que são títulos extremamente interessantes para a gente discutir cinema, principalmente cinema que está fora do radar, né, e que traria um pouco mais de repertório sobre outras formas de fazer cinema dentro do Japão, né, o que os diretores, o que os produtores estão pensando acerca do próprio cinema japonês. Isso é muito importante, né, questão do fórum, né, como que essa mídia está sendo trabalhada, mas é isso. Vamos ver no que vai dar e espero que vocês tenham gostado. Vocês têm favoritos? Não sei. Bom, a gente tem brasileiro na competição, né? O Carinha Inoue está lá, tá dirigindo um filme. Vamos ver, se vocês quiserem torcer pro Japão, tem brasileiro lá para vocês torcerem também, beleza? É isso, então. Vejo vocês. Acho que agora temos Cannes, né? Em junho. Vejo vocês em junho para falar mais sobre o Festival Internacional de Cinema. Tchau!